Eliane, me conta um pouquinho, então. Vamos aí saber quem é a Eliane. Olha, fala que a minha trajetória vem de 30 anos, né? Que tem 30 anos que eu moro em Presidente Prudente, mas até então eu morava na roça. E eu falo que hoje eu tenho muito orgulho de ter falado que eu vim da roça, que eu era uma boia fria, né? As pessoas falam muito sobre isso, mas eu me orgulho demais desse tempo que eu trabalhei, né? Quando eu era na minha infância, que eu morava com meus pais, né? Com meus irmãos. A gente somos uma família bem grande, de 9 irmãos. Nossa, bastante. Então, assim, a gente nasceu e cresceu na roça, e só com 15 para 16 anos que eu vim para Presidente Prudente. Tá, e como é que surgiu aí a sua profissão? Você sempre trabalhou com isso? Como que foi? Não, eu tive algumas passagens, trabalhei de doméstica, né? Quando eu vim para Presidente Prudente, trabalhei de doméstica, morava na casa da patroa. Passei alguns perrengues na vida, mas eu falo que tudo isso é um aprendizado e como se fosse uma faculdade para minha história, né? Naquela época, fazia-se muito isso, né, Eliane? O pessoal que trabalhava, que morava no sítio, né, vinha trabalhar e morava nas casas das patroas, né? Então, você passou por esse processo. Eu vim, tipo assim, eu vim com 15 para 16 anos e assim, naquela época era a 8ª série, não tinha o 9º ano, né? Então, assim, fazia 8ª série, as meninas já corriam para a cidade, trabalhar de doméstica, morar na casa da patroa e tentar a vida, como se diz assim, né? E eu fui uma dessas. Vim para Presidente Prudente e trabalhei por 4 anos, né, de doméstica, morando na patroa. E aí, me casei e aí passei a trabalhar no comércio, né? Fui operadora de caixa. Na época do telemessagem, tive um telemessagem. Gente, o telemessagem. Que era uma febre, né? Aí eu falei, não. Aí voltei pro comércio e aí trabalhei de vigilante no banco, né? Por 6 anos. E foi lá que aconteceu a virada de chave para eu ser uma organizer hoje. Tá, então antes de você contar aí como é que foi esse processo, você tinha 15 anos quando você saiu da casa dos seus pais. Como é que foi esse processo? Conta pra gente. Naquela época era de boa, assim, os pais aceitavam? Como é que é isso? Não, olha, eu falo que eu vim escondida pra Presidente Prudente. Ah, é? Só minha mãe que deixou eu vir, porque assim, meu pai na época estava em uma viagem, né, na Bahia, vendo os familiares dele. E assim, antigamente era tudo muito difícil, né? E eu falei, se eu ficasse lá, eu ia trabalhar na roça a vida inteira. Eu falei, não, eu quero ir para Presidente Prudente. Naquela época, Presidente Prudente era São Paulo pra gente. Entendi. E eu falei, não, eu vou para Presidente Prudente. Você era da onde? Você era? É um distrito chamado Guachos, que pertence a Martinópolis. Tá. Né? E aí tinha uma senhora que tem uma fazenda lá, né? E aí ela precisava de uma doméstica para morar. E aí minha mãe confiou, né, em deixar eu vir morar com ela. Porque assim, se eu esperasse meu pai chegar da Bahia, talvez eu não viria. Ele ia deixar. Aí minha mãe falou, não, pode ir. Aí ela sabe aquela coisa aquela senhora que ia cuidar de mim como se fosse minha mãe? Sei. Então, por isso que a minha mãe confiou eu vim, fiquei alguns meses trabalhando com ela. E aí nisso, passei em outras, nesses 4 anos, trabalhei em 3, né, casas de família, morava na casa da patroa, aquele quartinho no fundo, com banheiro, né? Sim. Então, assim, foi bem difícil, né? Passei algumas necessidades, mas eu não falava para meus pais. Ah, é? Não. Porque você não queria voltar. Porque eu não queria voltar para a roça. Entendi. E assim, fiquei nesses 4 anos. E assim, perguntar, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ninguém sabe os perrengues que eu passei. Que tipo de perrengue? Conta pra gente, agora fiquei curiosa, como é que é esse mundo aí? Olha, a gente fala assim, hoje você trabalha de personal organizer. Só que assim, naquela época eu passei necessidade mesmo, porque assim, naquela época tinha algumas pessoas que a gente morava e às vezes negava até a alimentação pra gente. É mesmo? Tinha muito isso. Hoje em dia não se fala mais disso, mas naquela época tinha, porque a gente morava no fundo, né, da patroa. E assim, só que se eu falasse isso pros meus pais, meu pai ia vir me buscar na hora. Porque assim, nós somos uma família humilde, de 9 irmãos, mas nunca faltou alimentação pra ninguém. Sim. Sempre foi com fartura. A gente trabalhava na roça, meu pai sempre batalhou minha mãe pra dar o melhor pra gente, né? Então assim, nunca faltou nada pra gente na casa dos meus pais. Só que quando eu vim pra Presidente Prudente, eu ficava na casa da patroa, e aí, às vezes, aconteceu algumas vezes, não só em uma, mas aconteceu algumas vezes, terminou o serviço da casa, ir pro meu quarto, tomar um banho, quando eu voltava, a porta da cozinha estava trancada. Nossa. E aí eu não tinha como jantar.
Aconteceu várias vezes. Então, assim, eu falo, mas tudo isso a gente tira um aprendizado na vida da gente, né? Então, se eu falo, naquela época eu sofri muito, mas hoje eu vejo como um aprendizado para mim, né? E aí, assim, eu lembro, assim, uma coisa que hoje eu vou no mercado, eu vejo a goiabada de lata. Nossa, eu amo goiabada de lata. É boa mesmo. Por quê? Naquela época, aí eu comprei uma goiabada de lata e uma bolacha de água e sal. E eu deixava dentro no meu quarto. Quando acontecia os episódios, que não foi só foi algumas vezes, eu jantava goiabada de lata com bolacha de água e sal. Mas vem cá, você fazia a janta e daí você não podia comer a janta, é isso? Em algumas residências, sim. Nossa. Então, assim, aí eu comia a goiabada e a bolacha era a minha janta, né? E aí eu bebia a água da torneira do tanque. Meu Deus. Então, se as pessoas falam, ninguém sabe o que a gente passou na vida, né? Sim. Então, assim, hoje eu tenho minha casa, meu trabalho, minha profissão. Coisas que você conquistou com seu trabalho. Ao longo dos 30 anos. Mas não foi fácil. Mas não foi fácil. E se meus pais soubessem desses detalhes, eles viriam me buscar com certeza. E você é aquela menina jovem lá do distrito ali de Martinópolis, sonhadora. Não queria, né? Ter que voltar. Então, você aguentou ali. E eu não contei. Era um segredo de Estado. Nem pra irmã? Não, pra ninguém. Porque senão a irmã contaria, né? Porque não sabe como eu aguentei firme. Aí, assim, nesse período, eu encontrei uma outra patroa, fui morar na casa dela, que hoje é minha amiga até hoje. Eu tenho o maior carinho por ela. Foi no meu casamento. Sabe assim? Então, assim, minha penúltima e última patroa foram muito boas. Eu tive 2 patroas muito boas. E essa última, eu casei, ela veio no meu casamento. Nossa, até hoje a gente tem contato. E aí foi todo aquele processo. Aí eu ainda continuei trabalhando de doméstica um período depois do casamento. E até eu falei, não, eu vou procurar serviço no comércio. Tá. Né? Aí meu irmão me ajudou, né? E eu fui trabalhar no supermercado, de operadora de caixa. Sim. E aí foi todo um processo, os anos se passaram. Aí tive o telemessagem, depois eu trabalhei... Aí eu falei, não, vou fazer o curso de patologia clínica, né, para trabalhar em laboratório. Fiz o curso, mas aí não consegui serviço na área. E aí foi que eu fui para a área da vigilância. Fiz um curso, aí as pessoas falaram, nossa, mas tão baixinho, vai trabalhar de vigilante. Mas eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa nova. Sim. Fui, né, fiz todos os testes, passei e trabalhei por 6 anos de vigilante. No banco? No banco. E aí, nesse período, eu sempre fui proativa, né? As pessoas precisavam de ajuda, as pessoas nem precisavam me pedir. Eu já me oferecia, eu já corria atrás, eu já fazia, sabe assim, favores, entre aspas, né, para as pessoas. Mas, para mim, eu estava fazendo o que eu gostava, né? Sim. Então, assim, se a pessoa precisava de ajuda em uma mudança, por exemplo, eu estava lá